E Deus foi e me deu essa palavra, que tem como título, migalhas não. Diga assim, migalhas não. Pão inteiro. E você vai entender, dentro do contexto, que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. As coisas de Deus é muito engraçada, porque hoje de manhã, nós estávamos falando exatamente em guerra espiritual, que nós estamos ministrando pela manhã, na escola dominical Guerra Espiritual, sobre Tiro e Sidom. Eu achei engraçado, quando eu não estava sentindo a unção na palavra anterior, e fui pegar a palavra, e isso aqui já começou a alegrar o meu coração, porque hoje pela manhã nós falamos sobre Tiro e Sidom, a cidade de Sarepta, né? Aquele lugar em que o pai de Jezabel, vocês estão lembrados que foi falado hoje de manhã, Tibal, ele adorava essa entidade, Baal, e quando eu pego esse texto, o Senhor continua manifestando a sua vontade, em nos mostrar que Ele vai aonde Ele quer. Hoje de manhã nós aprendemos que Ele manda os seus filhos aonde Ele quer, mesmo que seja reduto do inferno, do inimigo, como foi no caso de Elias em Sarepta. Ele mandou com um propósito, e aqui já no Novo Testamento, Jesus segue o caminho, entre aspas, de Elias. Lá em Tiro, Sidom, Jesus vai exatamente onde o inimigo prevalecia, onde o inimigo predominava. E conta-se que lá uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava para Jesus, clamava por Jesus. E eu coloquei alguns pontos aqui que achei muito interessante a gente compartilhar, que muito alegrou o meu coração nesta tarde. E queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse no seu coração muito mais do que você está me ouvindo. Quando eu olho esse texto, eu vejo essa mulher, nos olhos dessa mulher, ela via Jesus como um filho de Deus. Ela via Jesus como Senhor. Versículo 22 diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, nós estamos falando, a Bíblia está nos trazendo a história de uma pessoa que nem judia era uma cananeia, uma mulher que talvez a Bíblia não fala, mas creio eu, que ela conhecia Baal. Ela não conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus minúsculo de Tiro e Sidom, conhecia o Deus minúsculo dos filisteus, talvez, de todo aquele povo que habitava em Canaã, e ela não conhecia Deus, mas ela reconhece Jesus como Filho de Deus e como Senhor. Ei, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como um Filho de Deus e como Senhor, se quisermos o milagre de Deus na nossa vida. Se eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho que agir como um homem sobrenatural. Um homem sobrenatural, uma mulher sobrenatural, ela reconhece, ela vê Jesus como Filho de Deus, como um Senhor. Outra coisa que eu consegui ver que essa mulher nos apresenta aqui, ela reconhece, mesmo cananeia, que Jesus tinha poder sobre os demônios. Tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu já pensei um quadro como esse. Quem já viu pessoa endemoniada, sabe como a ação o bicho pega lá. É uma coisa delicada. Mas horrivelmente endemoniada, estava uma situação ao extremo. E essa mulher estava convivendo com essa situação. Mas ela reconhece, entre tantos deuses, que o Deus dos judeus tenha poder sobre demônios. Será que você tem reconhecido Jesus Cristo como o Filho de Deus e como o Senhor da sua vida? Será que você, diante das adversidades,
tem reconhecido que Jesus, ele tem poder sobre todo o poder das trevas? Acho que poucos estão reconhecendo, né? Mas aqui até o final você vai reconhecer. Terceiro ponto que essa mulher reconheceu é que só Jesus poderia libertar a sua filha. Eu não sei qual é o seu problema, o tamanho do seu problema, não sei se tem demônios agindo na sua vida, impedindo de você ser uma pessoa feliz, mas à luz dessa palavra, se você reconhecer Jesus como um filho de Deus e como um Senhor, se você reconhecer que Jesus tem poder sobre o mal, se você reconhecer que Jesus pode libertar a sua vida, você vai ver o mesmo milagre que esta mulher viu e experimentou. Mas isso aqui são só alguns princípios, é verdade, necessários, extremamente necessários, para alcançar o milagre de Jesus? É, mas o reconhecimento desta mulher, de ver Jesus como filho de Deus e Senhor, que ele tinha poder sobre os demônios, que ele tinha poder para libertar a sua filha, só o reconhecimento não é o suficiente. Quando nós olhamos o texto, e foi algo muito engraçado e gostoso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e disse: meu filho, não adianta o meu povo só saber que eu sou Deus. Não adianta o meu povo só saber que eu tenho poder. Não adianta o meu povo reconhecer que eles precisam da minha ação para trazer uma libertação na vida dele, na família dele, ou por quem ele interessa. Ele precisa ter uma ação completa. A mulher cananeia, então, partiu para uma ação completa. Eu creio que cada um de nós entendemos exatamente e reconhecemos exatamente como essa mulher cananeia reconheceu. Mas se não houver uma ação completa, eu não verei a glória de Deus, eu não verei as maravilhas do Senhor. E essa mulher que muito alegra o meu coração, a Bíblia nem dá um nome a ela, chama uma mulher cananeia. Diz que ela partiu para a ação completa. O versículo 22, ela foi buscar a libertação da sua filha em Jesus, no Filho de Deus. Eu gostei quando o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, como se é muito gostoso quando a gente está preparando a palavra, porque o Espírito Santo nos apresenta cada cena, né? A gente está vivendo aquele momento, aquele quadro, e eu me vi olhando aquela situação, e eu consegui perceber aquela mulher dizendo: eu posso até ser cananeia, mas eu creio em ti, Jesus. Eu posso ser o que for, mas eu creio em ti, Jesus. Essa foi a primeira ação dessa mulher. Essa mulher passou por cima dos religiosos, passou por cima dos fariseus, dos escribas. Essa mulher passa por cima da tradição, porque quando você pega o capítulo 15, dentro deste contexto, você vai ver lá escribas e fariseus, estudiosos da lei, que pegava a palavra, trabalhava a palavra, o Torá, e fazia com que as pessoas pudessem entender. Vem uma mulher cananeia, que não conhecia nada disso, mas que consegue passar por cima dos religiosos. Quer milagre? Quem quer milagre aqui? Saia da religiosidade, saia da tradição dos anciãos, parta para um outro campo. A tradição dos anciãos era como os escritos dos escribas, que os judeus consideravam mais importante do que os da lei e os dos profetas. Hoje não é diferente. Tem líderes religiosos que estão achando que as suas informações, a sua religiosidade, são maiores do que a palavra de Deus
o do que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Se quer milagre, saia da religiosidade. Saia desses escritos dos anciãos. Vira para teu irmão aí e diz aí para ele, ó, sai da tradição. Saia da tradição. Você vai ver, como diz o capítulo 15, versículo 1, fariseus e escribas, na tradição da religiosidade, deixaram de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Segundo ponto, que essa mulher partiu para uma ação e teu que desejava o coração dela, que era a libertação da filha dela. Não se intimidou com o silêncio de Jesus e tampouco com os que os homens diziam. Olha só o que é que diz o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela estava clamando por ele, clamando por Jesus, e o texto deixa bem claro que Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. E ainda tem mais, os discípulos rogavam para Jesus e diziam, despede, pois, essa mulher que vem gritando atrás de nós. Essa mulher não se intimidou com o silêncio de Jesus e tampouco com o que os homens diziam. Ela queria saber o que Jesus tinha para ela. Muitas vezes nós clamamos por Jesus, muitas vezes nós oramos, suplicamos e não escutamos nada, absolutamente nada. Pegamos a palavra e apresentamos para o Senhor. Senhor, o Senhor disse que se eu clamar, o Senhor vai responder, e muitas vezes o Senhor continua em silêncio. Essa mulher não se deixou intimidar com o silêncio do Deus Filho. Essa mulher tem muito para nos ensinar. Ela só queria saber o que Jesus tinha para ela. Não falou não? Vai falar. Porque eu vou continuar gritando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar batendo, até ele me ouvir. Enquanto ele não me ouvir, enquanto ele não me responder, eu não paro de gritar. Acredito que ela pensava, eu vou clamar, eu vou gritar, até ele responder. Pastor, ela não conhecia o que a gente conhece. Ela não conhecia a palavra, o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Ela não conhecia isso. Ela não conhecia a parábola daquele juiz iníquo. Ela não conhecia isso. Mas dentro dessa mulher cananeia, existia uma fé tão extraordinária, que ela não queria nem saber se Jesus ia ficar calado ou não. Ela queria Jesus respondendo. Não cale, não feche a sua boca. Jesus não respondeu? Continue clamando. Ele está ouvindo e ele vai responder a você. Não desista, de jeito nenhum. Terceiro ponto dessa mulher, para ter uma ação completa da ação do Espírito Santo, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, ela não aceitou voltar para casa do mesmo jeito. Olha que coisa extraordinária. Eu gosto dessa mulher. Eu creio que ela está no céu e que quando eu chegar lá no céu eu vou dar um abraço nela e vou dizer, olha, a sua experiência de vida aumentou a minha fé. A sua experiência de vida me fez não desistir. Ela não aceitou voltar para casa sem antes ver o milagre, a resposta de Jesus na vida dela. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fico pensando, já pensou se Jesus falasse isso hoje para muitos cristãos, muito evangélicos? Já pensou, ia embora, Désio. Magoou.
né? E ainda não chegou ao ponto crítico, né? Mago, não, Jesus não quer operar. Ele não quer libertar minha filha. Ele não quer me curar. Por incrível que pareça, Désio, essa resposta, esses comentários eu escuto até hoje. Em gabinete eu escuto, em aconselhamento pessoal, eu escuto as pessoas dizendo: se Jesus não está me ouvindo, se Jesus não está me respondendo, é porque Ele não quer operar na minha vida. Olha que coisa, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ela há pouco estava se lixando, se ela era judia ou não, se ela tinha direito ou não, ela queria o milagre dela. Ela não abriu mão do milagre dela. Ela não abriu mão da ação de Jesus Cristo, como Filho de Deus, que ela mesma declarou: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não abriu mão do milagre. E o que é que você está fazendo? Abrindo mão do milagre de Deus na sua vida. Por que você tem desistido diante do silêncio de Deus? Porque você tem desistido diante da negativa aparente de Deus. Porque isso era uma negativa aparente de Deus. No fundo, Deus queria ver até onde ela era capaz de ir com Ele. Muitas vezes Deus quer saber até onde você é capaz de ir com Ele. A sua fé é só um mês de provação? A sua fé é só um semestre de provação? Ou a sua fé até você ver o milagre de Deus na sua vida? E Jesus sabe. E Jesus sabe. Uma coisa que nós não podemos fazer é abrir mão das promessas do Senhor na nossa vida. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A quarta ação dessa mulher para fazer Jesus Cristo operar um milagre na vida dela: adorou o Senhor independentemente da luta. Diante de todo esse silêncio de Deus, ela estava adorando o Senhor. Sabe o que eu aprendi? A adoração, eu gostei disso. Hoje eu estava numa alegria. A adoração amolece o coração de Deus. Trazendo o entendimento humano: eita, que Deus hoje está com o coração duro para mim, não está me ouvindo, não está me respondendo. A adoração amolece o coração de Jesus Cristo. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Se a adoração amolece o coração de Jesus, por que você está calado? Dá glória a Deus. Adora o nome do Senhor. Amolece o coração dele. Adore, adore, adore. Adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore. Essa mulher adorou o Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor. Está tudo bem? Adore o Senhor. Está ruim? Adora mais ainda o Senhor. Presta bem atenção. Jesus está calado? Jesus não está operando milagre na sua vida? Adore. Adore o Senhor. Glorifique. Adore o Senhor em todo o tempo. Não desista de adorar. Está ruim em casa? Adore. Na hora que você adorar, você está amolecendo o coração de Jesus. E quando a gente amolece o coração de Jesus, essa mulher é boa. Essa mulher, se ela estivesse aqui, seria uma membro do Ministério Internacional de Deus. Porque aqui só tem mulher assim. Essa igreja só tem mulher assim. Mulher que não desiste. Mulher que persevera.
mesmo diante do silêncio de Jesus, mesmo diante de uma negativa aparente, ela não desiste. E eu gostei disso aqui. Quinto ponto, ela pegou Jesus na palavra. Deixa o Espírito Santo te ajudar, porque a partir de hoje, Ele quer que você pegue, eu coloquei pegar Jesus na palavra para trazer um entendimento mais próximo da gente. Olha o que Jesus fala para ela. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Qualquer pessoa, na verdade Jesus não estava humilhando ela, não estava menosprezando ela, era a cultura da época. Todo aquele que não era judeu, ele mesmo, muitas vezes, eles e os judeus o consideravam como um cachorrinho. Se lembra lá de Davi e Golias? Quando ele disse, sou eu, algum cachorro, para você vir com pau e pedra? Se lembra daquele confronto? Era uma linguagem, Jesus não estava humilhando ela. Jesus estava ensinando aos religiosos que estavam ali seguindo Jesus, aos discípulos que estavam seguindo Jesus, como uma mulher, como uma pessoa pode atrair o poder de Deus. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo ao cachorrinho. Ela pegou Jesus aqui na palavra. Olha o que ela fez. Olha o que ela disse. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não é bom pegar o pão, olha, Jesus falando, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar ou dar aos cachorrinhos. Essa mulher não tinha o Espírito Santo. O Espírito ainda não tinha sido derramado, mas tinha mais discernimento do que muitos pastores. Numa hora dessa, ela pega Jesus na palavra e diz, sim, Senhor, é isso mesmo, mas eu peguei o Senhor, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, Senhor, eu vou comer hoje das migalhas que caem da tua mesa. Epa lá, máscara. Ela pegou Jesus na palavra. Como é que você tem, entre aspas, pega o Jesus? Jesus não responde nada. Jesus não fala nada. Jesus até mede aí a tua fé com alguma palavra. Será que você tem perseverado no Senhor? Será que você tem lutado pela sua promessa? Será que você tem pego o Senhor na palavra? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, Senhor, os cães possuem o direito de comer o que o seu dono lhe dá. Direito nosso de receber as bênçãos do Senhor. Uma mulher entendera, através de uma sabedoria sobrenatural, que ela tinha o direito. Ah, não tenho direito como filha? Tem não? Mas eu tenho direito como cachorrinho. Então, eu quero dar as migalhas. É o que Jesus estava chamando ela de um quadrúpede. Não era isso não. Questão de cultura. Eu não tenho direito como filho, mas eu reconheço que o Senhor tem poder para libertar a minha filha. A mulher que não entendia nada de Bíblia, conseguiu milagres que os religiosos não conseguiram. A mulher que não entendia nada de Jesus, não entendia nada das leis, não entendia nada dos profetas, mas ela reconheceu Jesus como um filho de Deus e como um Senhor.
Ela reconheceu que Jesus tinha poder sobre os demônios. Ela reconheceu que só Jesus poderia libertar a vida dela. Ela foi buscar a libertação da vida dela. Ela não se intimidou com o silêncio de Jesus. Ela, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, ela não aceitou voltar para casa do mesmo jeito. O quê? Eu vou voltar para casa para continuar sofrendo com a minha filha endemoniada? É ruim. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não libertar a minha filha. Último ponto para a gente encerrar. Versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme queres. Fé. Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê, ou aquilo que era invisível, se tornou visível. Sabe por quê? Fé. 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 O que nós já recebemos na nossa história de cristão é o suficiente para a gente crer muito mais do que esta mulher cananeia. Não desista. Quando você desiste para Jesus, qual é a mensagem que você transmite para Ele? O Senhor não tem poder para nada. O Senhor não tem amor para ajudar. E eu dou conta de viver sofrendo desse jeito. É natural. Faz parte da natureza humana. E eu escrevi aqui para concluir. Se uma migalha libertou a filha dessa mulher super endemoniada, imagina o pão completo. Eu acho que você não me entendeu. Se uma migalha que caiu da mesa do seu Senhor libertou aquela filha endemoniada, imagine o pão inteiro. Aí você vai na palavra João 6,51, eu sou o pão inteiro que desceu do céu. O pão inteiro que desceu do céu, Ele está aqui nesta noite para operar um milagre na sua vida. Glorifique o nome, adore, não perca. Isso não é para mim e nem eu quero, é para Ele. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a situação que você está vivendo? Nós aprendemos com essa cananeia a pegar Jesus na palavra. Não está certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela, epa, peguei ele. Ela sabia. E ela chegou para Jesus e disse, é verdade. Mas os cachorrinhos, eles têm o direito de comer das migalhas que saem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela, a filha endemoniada em casa, demônio, imagino que não estava fazendo, quebrando tudo, bagunçando com tudo. Isso é uma leitura minha. A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente sabe que os endemoniados, como eles vivem. E essa mulher lá, adorando Jesus, amoleceu o coração de Jesus, pegou Jesus na palavra.
não restou outra coisa para Jesus, a não ser dizer para ela: grande é a tua fé. Vai, olha só, faça-se contigo conforme queres.